Querida comunidade aqui reunida, você que nos acompanha também pela rádio e pelas redes sociais, chegamos a este 16º domingo do tempo comum, essa liturgia que nos ajuda a louvar o nosso Deus, como cantamos no Salmo: ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Hoje, mais uma vez, o Senhor nos revela o rosto do Pai, e esse rosto de amor, de misericórdia, um rosto de graça, um rosto que olha para nós com tanto amor e perdão. Nós, revestidos em nossa fraqueza, mas não podemos nos entregar na fraqueza, mas sim reconhecer a grandeza de Deus. O Senhor vem, diz a segunda leitura, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Vem em socorro da nossa fraqueza, de nossa fraqueza humana, para nos engrandecer, para nos fortalecer, para nos fazer caminhar. É tão bonito a liturgia da palavra de hoje. Já na primeira leitura da sabedoria, reconhecer este Deus. Veja, os teus filhos destes a confortadora esperança de que o Senhor concede o perdão aos pecadores. O Senhor olha para nós com este olhar de perdão, de amor, de misericórdia e concede o perdão a cada um de nós. Sobre isso, o Evangelho que nós ouvimos hoje. O Evangelho que continua as parábolas de Jesus no capítulo 13 de Mateus, as parábolas que falam do reino. Se você se recorda da liturgia do domingo passado, para quem estava à missa ou acompanhou a Santa Missa, Jesus começou a contar parábolas. E ele dizia do semeador que saiu para semear. E semeou com largueza, e semeou em todos os terrenos. Se recordam? Eram as primeiras parábolas do reino. E aí a diferença era o terreno que acolhia a semente para produzir fruto. Hoje, novamente, outras parábolas. Hoje nós lemos uma apenas, esta parábola de um outro semeador. E o Evangelho já deixa claro hoje que era uma semente boa. Vocês se recordam o texto? Enquanto o reino é como o homem que semeou boa semente no seu campo. O evangelista já deixa claro isso. É uma boa semente. Porém, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. O trigo cresceu, começou a dar os cachos de trigo, mas cresce também a semente ruim, o joio. E o joio é como a semente ruim que atrapalha aquela roça, atrapalha a produção. Eu dizia já nas outras reflexões, nós, aqueles que conhecem a realidade rural, que já plantaram, já colheram, sabe como é difícil entrar numa roça cheio de espinheiro, ou quando você planta alguma coisa e tem que ir colher, e aquela roça tem espinhos, tem ervas daninhas que atrapalham aquela produção. E aí o Evangelho vai nos dizendo que os empregados foram procurar o dono da roça, querendo arrancar o joio. Então o Evangelho hoje nos ensina a pedagogia de Deus para com os erros humanos, para com as nossas fraquezas humanas, para com até o olhar dos nossos pecados. O dono diz assim: não, deixa crescer, vamos esperar, porque arrancando o joio, pode ser que arranque também o trigo.
Deus tem um olhar para conosco de paciência. Mesmo com os nossos erros, mesmo com nossas dificuldades, mas Ele olha para nós e diz: eu plantei em você uma semente boa. Eu quero que você produza coisas boas. Eu quero que você produza o bem e não o mal. O Senhor olha para nós com este olhar de paciência, até nos esperando e dizendo: o que você vai produzir? Você vai produzir coisas boas ou coisas ruins? Deus então já nos ensina primeiro essa paciência. Não de querer que o mal cresça, pelo contrário. A paciência de querer que o bem seja maior. Que nós não nos reduzimos ao mal. Nós não somos o pecado. O pecado nos mancha. O pecado nos atinge. Nossas fraquezas nos fazem mal. Mas nós somos filhos do bem. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos renovados e configurados a Cristo pelo batismo. Então o Senhor nos confirma e quer nos salvar e olha para nós e diz: eu confio em você. Produza coisas boas. Não deixe que o mal vença. Não deixe que o joio, como fazendo esta parábola, essa história do Evangelho, não deixe que o mal seja maior na sua vida. Hoje, em nossa sociedade, com tanta rapidez, queremos as coisas para ontem, julgamos as pessoas com tanta facilidade, ou até mesmo acusamos os outros, ou até excluímos as pessoas com tanta facilidade. Aprendendo esse Evangelho a ter paciência. Talvez aquela pessoa que errou com você, um amigo, alguém da família, alguém do teu trabalho, e você já quer logo, como a gente diz, chutar o balde logo, não é? Você já quer pôr tudo a perder. Calma, reze por essa pessoa, espere que possa produzir coisas boas, dê perdão a essa pessoa, dê graça a essa pessoa. Claro que ninguém é obrigado a engolir o mal do outro, porém, nós vamos combater o mal e vencer o mal com o bem. Não é guardando mágoas, rancor, ressentimento, porque diz o texto que no final é o Senhor, no tempo da colheita, é que vai separar o trigo do joio. O final do texto de hoje também é muito forte, muito bonito para nós. Essa paciência de Deus, e ao esperar o tempo da colheita, o Senhor olha para nós e diz assim: o que você vai entregar no tempo da colheita? Quando nós fomos chamados para Deus, quando nós formos colhidos desta terra, e podemos já pensar no fim, na escatologia, como diz a teologia, o que nós vamos apresentar a Deus? Nossas mãos, nosso coração, nossa vida vai estar repleta de coisas boas ou de coisas ruins? Nós deixamos o bem crescer e ensinamos a fazer o bem, ou nós nos deixamos levar pelas coisas más? O Evangelho diz: separai o joio para ser queimado, e o trigo no meu celeiro, diz o dono da colheita. Que nós possamos então ter muitos bons frutos, que possamos ser pessoas do bem, uma comunidade de bem, que possa produzir bons frutos e entregar a nossa vida ao Senhor. Dizer: Senhor, apesar das nossas fraquezas, mas que o Teu Espírito Santo produza em nós bons frutos. Paulo vai nos ensinando isso, repito, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. É o Espírito que intercede em nosso favor. É Ele que penetra o íntimo dos nossos corações.
Deixemos que o Espírito nos impele, que o Espírito nos envia, que o Espírito verdadeiramente nos fortaleça. Encontremo-nos em Deus e produzamos bons frutos para a messe, para o reino, para o celeiro de Deus. Convido cada um no seu silêncio, deixe essa palavra também te tocar. Fazer essa experiência de Deus que olha para nós com amor, olha para nós com paciência. Mesmo que estejamos em algum caminho errado, o Senhor espera. O Senhor não nos envia para o mal, o Senhor não nos condena, mas o Senhor quer nos salvar, o Senhor quer nos levar para Ele. Senhor Deus, que essa palavra fortaleça a nossa vida e nos ajude a produzir bons frutos de amor, de paciência, de perdão, da presença de Deus em nossa vida. Amém.